Olá, aqui Roberto Herrera, estamos com Karina Rebelo, coaching, consultora de empresas. Vamos falar sobre liderança. Karina, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E o nosso tema liderança, qual a importância hoje nesse contexto de liderança nas empresas, a importância de formar e ter bons líderes? Bom, Herrera, primeiro, boa tarde, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite do café, Cafézinho é sempre obrigada à bom. audiência, porque essa descontração ela é muito boa, né? E vem muito junto com esse tema do que a gente veio falando. Essa questão do líder hoje, né? O líder, por muito tempo, ele sempre foi necessário ser desenvolvido nas organizações, para os seus resultados, mas agora mais do que nunca. A gente tem visto as organizações com necessidade de desenvolver pessoas, de entender as pessoas, de entender o porquê que elas, como elas podem estar fazendo e o porquê elas agem das maneiras que elas agem, com os resultados que obtêm através desse comportamento. Outro dado muito importante, no RH, que nós vemos em várias pesquisas, as empresas contratam muito pelo técnico e demitem muito pelo comportamental. Porque o comportamental é o que está dentro da pessoa, é o que faz parte dela, e desenvolver esse comportamental tem vários fatores que contribuem, como por exemplo, a pessoa tem que querer, ela tem que ter uma afinidade, os valores dela têm que estar de acordo com a empresa, ela tem que sentir sentido em realmente buscar aquela mudança comportamental, melhorar, evoluir, ou ela sentir que aquilo para ela tem realmente um propósito. Então, desenvolver essas lideranças é prepará-las para essas gerações que estão vindo aí, é prepará-las para esse novo contexto de exigência do mercado, das empresas, é preparar a liderança, porque muitos líderes eram bons técnicos e esses técnicos acabaram ganhando suas promoções, acabaram podendo subir hierarquicamente na empresa. Eu sempre digo que é como um ângulo de 40 graus, né? Eu estou aqui no meu técnico, eu vim da faculdade ou do meu próprio curso, né, técnico que eu fiz, me desenvolvi em algumas habilidades que eram necessárias para aquela função. De repente eu comecei a fazer super bem aquela minha função e me destaquei. Então eu fiz isso aqui. Só que daí para ir deste ângulo para chegar a um gestor, ser um bom gestor nas organizações, eu tenho aqui um gap a ser trabalhado. E é nesse ângulo que vem as habilidades e os comportamentos que agora, para esta nova trajetória, vão ser necessárias para que ele seja o gestor que a empresa precisa, para que ele seja o gestor que consiga desenvolver pessoas e que ele consiga, mais do que nunca, se reconhecer como um gestor. Eu conheço muito líder que está na posição, mas ainda está com a mente dele voltada para o nível operacional. Tem medo ainda de questionar alguém, tem medo de perguntar para alguém, ou até mesmo coordenar, orientar para uma certa atividade. Né? Então eu vejo essa necessidade, esse ângulo é o grande dilema das organizações, identificar, trabalhar e ajudar essa pessoa, esse líder, a realmente atingir resultados melhores, né? Através de pessoas. Querido, falaste em preparação, né? Que o líder tem que ser preparado e também ele tem que se preparar. Que dicas você poderia dar para a gente, para a nossa audiência, com relação ao que um líder, uma pessoa precisa se preparar para ser líder? Bom, para ser líder é uma pergunta bem complexa, né? Cada realidade é uma realidade, cada empresa é uma empresa, cada filosofia é uma filosofia, cada região e cultura tem as suas particularidades. Mas numa linha geral que a gente pode estar dizendo que o que é necessário, primeiro, para o líder se preparar e como ele pode se preparar, né? O que é necessário ele primeiro se reconhecer. Primeiro o líder tem que olhar para dentro dele e saber quais são as suas limitações. O porquê que eu tenho certos medos? O que me restringe? Quais são os meus sabotadores? Quais são os meus limitantes? E os meus medos na hora de tomar uma decisão. No momento que ele descobre quais esses medos, é fazer a pergunta para ele mesmo. Bom, ter estes medos, esses limitantes, quanto disso vai prejudicar, né, o meu crescimento? O quanto eu ainda estiver enraizado com esses medos, esses sabotadores, ainda vai fazer com que eu não consiga desenvolver a minha equipe.
Porque no momento que eu me autoconheço, eu consigo ver o mundo de uma forma diferente. Porque cada um vê o mundo com as suas verdades. Então, entendendo a verdade que eu vejo, eu consigo ajudar os outros, a primeira parte. E buscar conhecimento constante, né? Autoconhecimento e o que a liderança pode trazer, com ferramentas muito simples. Ferramentas, por exemplo, por que as pessoas falam pouco? Quando eu saio de uma reunião e aí eu pergunto, todo mundo entendeu? Aí, nessa aí, metade das pessoas, todo mundo quietinho. Aí o líder às vezes olha pra mim e diz assim, Karina, mas olha só, eu perguntei se entenderam, chegou lá, fizeram tudo errado, ou fizeram da mesma forma de novo, ou de um jeito diferente. Eu disse, claro, porque você tem que compreender que cada um tem uma verdade. Se cada um tem uma verdade, o que acontece? Eu posso, na minha compreensão, achar que o que eu entendi tá certo. Ah, mas o que você disse talvez não é o que eu gostaria de entender, então você tem que me perguntar, Karina, você entendeu? O que você entendeu? Então você começa a entender o mundo da outra pessoa, a verdade dela. Ah, e outras ficam quietas, às vezes não é por maldade, ou porque alguns me dizem, viu, ó, porque quer depois me sacanear. Às vezes é por timidez. Puxa, tem meu colega aqui que vai pensar de mim, vai que eu vou falar alguma bobagem. Então, isso é timidez mesmo, né? Então, eu tenho que ir lá, que ele observa, eu vou lá, eu tenho que acompanhar se o trabalho dele está indo bem, se ele precisa de uma ajuda. Muitos líderes esquecem dessa aproximação. Então, se desenvolver, que tu me perguntou, é se aproximar das pessoas, aprender com elas e aprender consigo. É uma via de duas mãos. É básico, aprendendo esse básico, o resto vem, tá uma beleza. Legal, Karina. Estamos aqui conversando com Karina Rebelo sobre liderança. E no próximo bloco vamos falar como vencer esses medos que impedem, né, a questão do aprendizado, a questão de ser um bom líder. Não perca, nos acompanhe no próximo bloco.